Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Pessoal, vocês têm acompanhado aí as notícias, né, de reabertura do comércio nas grandes capitais, em algumas cidades também, que as lojas estão reabrindo as suas portas. Então, a minha preocupação nesse momento vai com você, meu amigo consumidor, que passou 4 meses dentro de casa, loucos para consumir, loucos para comprar, e não podia porque, obviamente, as lojas estavam com suas portas trancadas, né? Então, muito cuidado para não sair as compras agora comprando coisas que você não precisa ou comprando coisas que você precisa, mas que você não pode pagar. Então, muito cuidado, muita organização financeira. E falando em organização financeira para esse momento, que você já deveria ter, mas se você não teve, então começa a partir de agora. E com isso eu sugiro esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. É um livro muito importante para você que quer se organizar, para você que reconhece que está totalmente desorganizado e para você que acha que é uma pessoa organizada, tá? Então ele vale para os dois tipos de pessoa, porque a gente termina pensando que sabe muito, mas quando você começa a ler esse livro, você vê que não sabe nada. Então, faça aqui essa indicação. É um livro bem curtinho, tem apenas 2 unidades. A primeira unidade, ele traz uma abordagem, né, sobre a nossa criação. A gente termina crescendo com várias crenças limitantes que adotamos dos nossos pais, porque quando criança, poucas pessoas têm acesso à educação financeira ainda. E o que a gente sabe sobre dinheiro, a gente aprende com os nossos pais. E com isso a gente aprende que não tem dinheiro para comprar brinquedo, não tem dinheiro para comprar roupa, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para muita coisa. Ou aprende que sempre tem dinheiro. Você pede, seu pai compra. Você pede, seu pai dá. Então, termina que a gente não sabe administrar muito bem o dinheiro, né? Porque sempre a gente recorre a outra pessoa. E ele vem trazendo aqui alguns insights sobre isso, tá? E na unidade 2, que é o principal, ele traz aqui 17 arquivos de riqueza. E entre esses 17 arquivos de riqueza, eu gostaria de compartilhar o arquivo 14. Tem tudo a ver sobre organização financeira. Vamos lá. Então, no arquivo 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas ele se resume a isto. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar o dinheiro, é necessário administrar. Continua. Princípio de riqueza. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Olha só que legal. Porque muitas pessoas acreditam que só devem aprender a se organizar financeiramente quando passar a ganhar mais. E esse livro confronta justamente esse tipo de pensamento, porque ele fala que você deve aprender a administrar o que você tem. Se você ganha um salário, aprenda a administrar o seu salário. Se você ganha 2, aprenda a viver com 2, né? Aprenda a organizar, a controlar o seu dinheiro com o que você tem, que é o que você dispõe no momento. Não espere ganhar uma grande fortuna para aprender a administrar o seu dinheiro. Acompanha comigo aqui alguns exemplos. Você certamente conhece uma pessoa, ou pode ser até mesmo você, que ganha um salário mínimo. Essa pessoa vive endividada com um salário mínimo e ela acredita que se ela passar a ganhar mais, passar a ganhar 2 salários, ela vai viver muito melhor. E aí ela se esforça no trabalho, às vezes até muda de trabalho para poder ganhar mais. E aí ela começa a ganhar mais. Está agora ganhando 2 salários. E essa pessoa muda ali um pouco seu padrão de vida, seguindo a sua renda. E ela continua endividada. E aí ela diz, nossa, 2 salários não dá, ainda não é o que vai me fazer viver bem. Eu continuo com dívidas. E aí ela se esforça mais, muda de trabalho ou sobe de cargo na empresa e passa a receber 3 salários. E com isso, novamente, ela muda um pouco seu padrão de vida e continua gastando muito, gastando além do que ela pode e continua endividada. E aí, e por aí vai. Sempre que ela ganha mais, ela se endivida mais. Você conhece esse tipo de pessoas que parece que o dinheiro nunca lhe é suficiente, ela sempre está endividada? E, por outro lado, tem pessoas que são assim. Jéssica, eu não gasto mais do que eu ganho. Eu, pelo contrário, eu sou uma pessoa exemplar. Eu gasto exatamente o que eu ganho.
essa pessoa pensa que está dominando a parada, ela pensa que por ela viver exatamente com o que ela ganha, ela está bem. Porém, essa pessoa está na corrida dos ratos igual a pessoa do primeiro exemplo, aquela pessoa que sempre gasta mais do que ganha. Por quê? Porque essa pessoa que gasta exatamente o que ganha, ela não tem reservas, ela não está preparada para um momento como esse, como o coronavírus. Por quê? Porque ela gasta exatamente o que ganha. Ela não se programa, ela não se planeja, ela não tem um objetivo, ela não tem reservas, ela não tem nada, ela gasta exatamente o que ela ganha e pensa que está abafando, né? E qual a importância da reserva? Bom, pode não ser um coronavírus, né? Mas olha só, em fevereiro estava todo mundo alegre e satisfeito pulando carnaval. Quando veio março, veio o coronavírus e até hoje tem em muitos lugares ainda 4 meses sem funcionar, né? Pessoas que estavam organizadas financeiramente, que tinham reserva, certamente sobreviveram muito melhor à onda do coronavírus. Mas a reserva serve não somente para esses momentos como o coronavírus, serve para um momento como um acidente, um problema de carro, um problema de saúde que todos nós estamos passíveis de passar. Então, essa é a importância, porque se você vive além do que ganha, você vive num estilo de vida além do que você ganha, você vive endividado, você não dorme direito, você tem problemas na sua casa, problemas com a sua família, você está mais importado, você está mais preocupada com o que as outras pessoas pensam de você, por isso você se endivida, porque você quer manter uma imagem de que tem dinheiro. E se você gasta exatamente o que ganha, você vive torcendo, pedindo a Deus que tudo dê certo, que não surja nenhum evento fortuito como o coronavírus, né? Então, tenha reserva, porque se você não tem reserva, você é um pré-endividado. A qualquer momento você vai entrar numa dívida, porque basta uma situação dessa ocorrer que você vai estar endividado. Então, organize-se. Não espere ganhar uma fortuna para se organizar. Organize-se com o que você ganha. Jéssica, como que eu me organizo com o que eu ganho? Você tem que criar primeiramente o hábito de registrar, saber para onde o seu dinheiro está indo. Crie o hábito de fazer registro, por exemplo. Vamos lá, se você ganha um salário mínimo, anote aí quanto que você gasta de aluguel, quanto que você gasta com supermercado, quanto que você paga de luz, quanto que você paga de água. Se você tem gastos com transporte, com gastos fixos e gastos variáveis, por exemplo, né? São extremamente necessários. Esses gastos fixos, depois que você fez o registro, que soube exatamente para onde seu dinheiro está indo, que seu dinheiro não está sumindo pelo ralo, ele está tendo uma destinação e você precisa saber que destino é esse que ele está tomando, agora você já está no primeiro passo, né? Já sabe para onde seu dinheiro vai. Agora você deve se planejar para o próximo mês. Aproveite esse mês de julho, né? Aproveite essa semana para fazer esses registros. Verifique onde seu dinheiro foi gasto durante agora o mês de julho e se planeje para o mês de agosto. Pegue esses gastos fixos e replique no mês de agosto, porque certamente eles vão se repetir. Tá? Os gastos fixos são o aluguel, prestação da casa, o transporte, a luz, a água, internet, se você tiver. Então, você já replique no mês de agosto. E anote aqueles gastos que você vai ter em agosto, que são gastos variáveis. Por exemplo, você vai ter alguma comemoração que você precisa ir, você vai ter alguma compra de um presente, você vai ter retomada da sua atividade na academia, né? Que você vai, então, você vai inserindo aí os seus gastos que você vai obter no mês de agosto. Quando você se planeja, você aproveita para destinar um pouquinho para sua reserva de emergência. Aí você diz, Jéssica, eu ganho pouco, eu não tenho como fazer investimento. Porque você pensa que investimento é coisa de rico, você pensa que para investir você precisa de muito dinheiro. Mas para você investir, você precisa apenas ter dinheiro. E dinheiro não importa quanto. Você pode destinar aí 10, 20, 30 reais. Porque o importante não é o quanto que você vai investir. E sim você criar agora, nesse momento, o hábito de investir. Tá bom? Então não importa se é 10, se é 20, se é 30, se é 40, se é 100, se é 200 reais. O que importa é que você crie o hábito de investir. Porque se você criar o hábito de investir agora com pouco, certamente você vai aí com o hábito prosperar e vai certamente criar o hábito de obter novas fontes de renda, vai começar a mudar a sua mentalidade, buscar aumentar a sua renda e certamente você vai começar a investir muito mais. E se você conseguir administrar com pouco, no muito também você vai ter muito sucesso. Então, dica de hoje é: organize-se, planeje-se e invista. E leia livros, porque isso é a chave do sucesso, né? Porque você começa a mudar a sua mentalidade, quando você muda a sua mente, sua vida muda também. Então, dica de hoje, os segredos da mente milionária.
e você fazer o registro de todos os seus gastos e planejar para o mês de agosto. Não chegue lá no mês de agosto pensando que você vai arrasar, porque você não vai arrasar. Quando chegar no dia 10 de agosto, você não vai saber nem para onde o seu dinheiro foi. Você vai ficar se perguntando, imaginando que o seu dinheiro sumiu, que desceu pelo ralo. Mas ele não sumiu, você foi que gastou e não sabe com o que gastou, tá bom? Então, dica de hoje, fiquem com Deus, grande abraço e muito sucesso!